É certo você estar usando técnica de esboço para estar fazendo seu desenho? Isso é roubo? Isso é estar trapaceando? Eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou com essa questão, ainda mais se você é um artista iniciante. Tenho certeza que você já viu em grupos do Facebook, em comentários no Instagram, grupos do Telegram, vários desses comentários sobre técnica de esboço. E é isso que a gente vai estar conversando aqui no vídeo de hoje. Eu vou estar falando de maneira séria para você, de uma vez por todas, resolver isso dentro da sua cabeça. E eu peço de coração que você não saia desse vídeo, porque você vai estar entendendo tudo aqui o que eu quero dizer. Aqui no YouTube eu não vi nenhum grande artista explicando esse tema em um conteúdo para que todo mundo pudesse, de uma vez por todas, estar tirando uma própria conclusão sobre isso. Então eu resolvi estar gravando esse conteúdo aqui para você. E antes da gente estar continuando aqui, eu peço para você que não gosta de estar ouvindo a verdade, para que saia desse conteúdo, para que fique somente as pessoas de mente aberta, que querem ouvir um outro ponto de vista sobre esse assunto. Será que é errado ou não estar utilizando técnica de esboço? Será que é roubo? Será que pode? Será que isso é trapaça? Então vamos estar conversando aqui de forma aberta. Então vamos lá. Para que serve uma técnica de esboço aqui no desenho? Bom, basicamente serve para você estar acelerando o processo de criação do esboço e para você também estar aumentando a sua assertividade para ficar o mais parecido possível com a imagem de referência. E isso aqui no desenho realista, principalmente, é essencial você estar utilizando uma das técnicas que existe. As principais são técnica do grid, decalque, linhas guias e mesa de luz. E se tem bastante discussão se é certo ou se é errado você estar fazendo isso, porque alguns dizem que o desenho só vale somente se for a mão livre, no olhômetro. Você está observando uma imagem de referência e está reproduzindo apenas no olhômetro, sem estar usando régua, sem estar usando nada do tipo. E sim, a gente não pode estar negando que essa é a essência de toda a arte, né? Há 10 mil anos atrás, os primeiros desenhos na parede foram feitos à mão livre, sem técnica de esboço, né? Então, a essência de toda a arte seria a mão livre. Fechamos esse ponto aqui e agora vamos estar partindo para o próximo. E agora eu quero estar usando parábolas, estar usando exemplos para a gente estar ligando aqui no mundo da arte. Tenta se imaginar o seguinte: um cantor, quando ele compõe uma música, às vezes a letra da música é tão boa. Pensa naquela música que você gosta bastante, que você olha a letra dela e pensa assim: nossa, essa música aqui é show de bola, sensacional, toda a letra, toda a composição é perfeita. Só que para melhorar essa música, o cantor vai lá e utiliza um autotune na voz para estar deixando ainda melhor a produção dessa música, para estar deixando ela ainda mais bonita, com os efeitos que ele coloca na voz, com as batidas, com os beats da música, né? Então isso seria adicionado para estar melhorando aquilo que já é bom, que seria a letra da música. Você já ouviu um cantor cantando ao vivo uma música e depois viu uma música no YouTube dele? Você vê que é bem diferente, né? Os efeitos que ele coloca na voz dele, na música que você ouve, no YouTube principalmente, é bem diferente, né, do que cantada ao vivo. Ou seja, todos aqueles efeitos foram usados para estar melhorando algo que já é bom. Aqui no mundo da arte é a mesma coisa. A essência do desenho seria a pintura e não apenas o esboço. Tenta imaginar que o esboço seria os efeitos que eu falei aqui na voz do cantor. Seria o autotune, seria o beat que ele coloca na música, seria toda a gravação e edição que ele usa no programa de computador para estar melhorando aquilo que já é bom, ou seja, a letra. Então aqui no mundo da arte, o que seria bom a gente estar ressaltando? O que seria bom aqui no mundo da arte seria a pintura. Veja bem, faz de conta que uma pessoa encomendou um desenho para você estar fazendo dela, de um rosto dela. Você vai e faz o esboço e entrega para ela. Ela vai gostar disso? Eu acredito que não. Porque você não coloriu, você não jogou cor. Portanto, somente o esboço na folha não vai estar valendo de nada sem a pintura. Então aqui, o mais importante, na minha opinião, isso daqui é uma opinião minha, mas você pode estar pensando. O mais importante aqui é você estar focando na pintura. Não adianta nada você estar fazendo uma técnica de esboço e você não saber estar utilizando a sombra e luz de maneira correta para estar
fazendo a pintura no seu desenho, não adianta nada você não saber trabalhar com textura, trabalhar com poros na pele, não adianta nada você estar fazendo uma pessoa e não estar sabendo trabalhar no fio a fio para estar fazendo o cabelo dela, não adianta nada você estar fazendo o esboço e não estar sabendo colorir o tom de pele de maneira certa. Então, disso tudo eu afirmo o seguinte, que o mais importante aqui é você se dedicar a estar aprendendo a pintura. O esboço vai apenas de complemento. O esboço, para mim, é apenas um mapa que você vai estar sabendo até onde vai o limite que você vai estar jogando as cores, até onde que você vai estar passando o lápis, certo? Então, para mim, o mais importante é a pintura, sem dúvida nenhuma. E aqui eu estou falando de desenhos em gerais, obras de arte em gerais, certo? Anime, vou estar falando de ilustração, preto e branco, desenho colorido, realista, todos os tipos de obra de arte, certo? Mas aqui eu vou estar focando principalmente no realismo colorido, que é o principal foco aqui do canal, certo? Mas é claro que tem desenhos que você vai estar conseguindo sim fazer à mão livre de maneira perfeita, desenhos mais fáceis, né? Existem pessoas que fazem desenhos à mão livre, desenhos de rosto de pessoas, só que isso leva tempo, não é ideal você estar utilizando a mão livre para estar aprendendo as técnicas de pintura, as técnicas de sombra e luz, de texturas no desenho. É ideal você começar por uma técnica de esboço, por quê? De tanto você observar a forma correta, exemplo de um rosto, você vai conseguir perceber que existe um padrão, por exemplo, de tanto você observar vários esboços da forma correta, bem alinhado, a altura dos olhos, a altura das sobrancelhas, largura da boca, você vai perceber que tudo isso não passa de um padrão, ou seja, você começou o seu aprendizado no desenho realista utilizando uma técnica de esboço, você viu da forma correta como que é um rosto durante anos, você praticando, certo? Todos os dias. Então, quando você for pegar para estar fazendo um esboço à mão livre, você vai ter muito mais facilidade, porque a sua percepção vai ter mudado completamente, de tanto você ver a forma certa das coisas, das medidas dos rostos, e eu não falo somente de rosto, de várias outras coisas. Você, na hora de estar fazendo a mão livre, vai estar conseguindo alcançar um resultado muito superior do que se você utilizasse apenas a mão livre desde o começo do seu aprendizado. Entendeu o que eu quis dizer? Portanto, se você está começando agora, eu recomendo muito você a estar utilizando uma técnica de esboço. Depois de alguns anos, se você quiser fazer somente a mão livre, tenho certeza absoluta mesmo, que você vai estar dando conta do recado sim, em estar fazendo qualquer desenho que você deseja à mão livre. Inclusive desenhos mais complexos, certo? De várias pessoas numa foto, de cidade, de paisagem, de animais. Então, é só questão de você estar sempre vendo da forma correta, que isso vai ficar gravado na sua cabeça. E olha só, tudo isso que eu falei, eu posso dar um exemplo meu também. Por quê? 2017 foi o ano que eu comecei a aprender o desenho realista. De 2017 até 2018, eu fiz desenhos apenas na mão livre, observando a imagem de referência no celular e reproduzindo na folha. E eu percebi que os desenhos não andavam, que demoravam bastante para estar evoluindo. Até que eu descobri técnicas de esboço, como a mesa de luz, como o grid, como o decalque, linhas guias, e eu resolvi estar experimentando a mesa de luz. Só que eu não uso a mesa de luz, eu uso a tela desse PC aqui atrás de mim como mesa de luz. Inclusive tem vídeo aqui ensinando como é que usa ela. Recomendo você a estar olhando esse vídeo que vai servir bastante para você. E até hoje eu utilizo para estar fazendo encomendas, para estar fazendo desenhos para mim mesmo, porque isso acelera muito o processo. Enfim, depois que eu comecei a utilizar uma técnica de esboço, depois que eu larguei a mão livre, eu comecei a ver todas as imagens de forma correta. Eu lembro que quando eu ia fazer a mão livre, eu sempre fazia um olho maior que o outro, eu sempre fazia uma sobrancelha mais alta do que a outra, eu não fazia 100% idêntico, então ficava totalmente deformado o rosto que eu desenhava à mão livre, que eu fazia o esboço. Consequentemente, a pintura vai sair ruim também, porque não vai estar alinhado. Naquele tempo também eu não era muito bom em pintura, mas se eu fosse, não ia estar adiantando nada também, porque ia ficar totalmente zoado o desenho. Aí depois comecei a utilizar a mesa de luz para estar fazendo, isso fez com que eu observasse a imagem real, isso fez com que eu tivesse um esboço perfeito das medidas exatas. Aí sim eu comecei a trabalhar bastante com a pintura, porque eu comecei a ver toda a forma do desenho já se formando de maneira perfeita. Isso me incentivava muito a estar buscando a aprender
sombra e luz, a estar buscando aprender a fazer texturas, a estar fazendo fios, tons de pele, a estar fazendo misturas. Então, tudo isso me incentivou bastante e acelerou bastante o meu aprendizado. Eu tenho certeza que se eu tivesse até hoje fazendo desenho apenas à mão livre, eu estaria muito atrasado e os desenhos que eu faço hoje não estariam nesse nível, talvez estariam bem abaixo ainda. E esses dias eu peguei um desenho para estar fazendo à mão livre e eu posso afirmar para você que esse desenho ficou perfeito. Eu fiz um desenho de um rosto, eu não vou estar falando qual que é aqui, porque eu vou estar postando ainda aqui no canal, é uma surpresa. Mas eu simplesmente peguei um desenho de um rosto bem de frente assim e consegui desenhar de maneira perfeita, apenas no olhômetro, sem régua, sem nada, apenas olhando a imagem que eu imprimi e fazendo na folha. E eu realmente fiquei surpreendido, porque desde 2018, que foi a primeira vez que eu usei técnica, eu nunca mais fiz desenhos à mão livre. Então de lá pra cá, essa tá sendo a primeira vez que eu tô fazendo um esboço à mão livre, depois de anos. E por que que agora, depois de tantos anos, eu resolvi estar fazendo um esboço à mão livre? Porque agora eu me sinto confiante, de tanto que eu vi a forma certa de estar se fazendo um rosto através das técnicas de esboço, eu tenho total confiança de estar pegando um desenho bem difícil para estar fazendo e estar reproduzindo e estar saindo de maneira perfeita. E o que pode estar sendo considerado um roubo se tratando de técnica de esboço? Agora eu vou estar contando para vocês o que realmente é um roubo ao você estar fazendo um desenho. É você não contar que você utiliza técnica para estar fazendo. Você fala como se você fizesse tudo à mão livre, entendeu? Então isso é uma forma de você estar roubando. Você posta um desenho seu lá no Instagram e alguém vai lá e comenta o seguinte: nossa, top, qual técnica de esboço que você usou? Aí você responde: não usei nenhuma, usei a mão livre. Isso sim é você estar enganando, é você estar roubando. Você não está sendo leal com aquilo que você faz. Isso tudo também é questão de crença, né? De tanto que os artistas estão falando que isso é roubo, isso deixa o pessoal meio com medo de estar falando que usa técnica de esboço. Lá no meu Instagram, sempre quando alguém me pergunta nas caixinhas que eu deixo ou em algum comentário no desenho que eu posto, eu sempre respondo de maneira tranquila. Olha só, aqui eu utilizei essa técnica de esboço, mesa de luz, usei grid, usei decalque nessa daqui, sem problema nenhum, porque isso é normal. Hoje em dia, a tecnologia, as técnicas estão aí para estar facilitando a produção da nossa obra de arte. Mas não adianta nada você saber estar utilizando a técnica e não estar sabendo colorir. O que vai estar adiantando? Me fala uma coisa, você fazer apenas um esboço perfeito e a pintura toda ruim. Então como que isso pode ser considerado um roubo? Você utilizar uma coisa que facilita você a estar alcançando um resultado melhor naquilo que você faz? Isso daí é coisa de gente que fica criando intriga, fica colocando medo na sua cabeça para você não evoluir. Se você for perceber, geralmente as pessoas que falam que é roubo são as pessoas que estão sempre no mesmo nível, que nunca evoluíram e que nem vão evoluir, porque com essa crença aí, nunca vão abrir mão disso para estar buscando coisa melhor, que seria a técnica de esboço. Não dê ouvido para essas pessoas. Você pode perceber que todo artista grande utiliza a técnica de esboço e está crescendo e está fazendo sucesso naquilo que ele faz, está se destacando. E hoje em dia, num mundo onde qualquer um pode dar a opinião que quiser, qualquer um pode estar falando o que bem entender, eu de coração mesmo, olha só para mim, escuta apenas os artistas que você se inspiram, que você quer chegar no nível que ele está, porque essas pessoas que criam intriga, tenho certeza que não estão no nível que você deseja chegar. Então uma coisa eu falo, escuta somente os artistas que você se inspira, não dê ouvidos para ninguém. Se algum parente seu vier falar que é roubo, você não dê ouvidos também. Se algum artista que está abaixo de você vier falar que é roubo, não dê ouvidos também. Continua seguindo, continua treinando, que isso é normal. Quem não quer crescer também não quer que você cresça naquilo que você faz. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Se alguém perguntar que técnica que é, você fala: é essa técnica aqui que eu utilizo. Pronto, segue firme, não tem por que esconder isso. Então se você me perguntar: Gabriel, é certo ou errado você estar utilizando técnicas de esboço na hora de estar fazendo seu desenho? Eu, na minha opinião, eu digo que é certo. Você pode estar usando o que você quiser para estar fazendo seu desenho. Se você quiser estar pintando o céu de rosa, se você quiser estar pintando o sol de azul, isso
é problema seu. Bota uma coisa na sua cabeça, a arte é sua, ninguém pode estar mandando nela, ninguém pode estar dando opinião sobre o que você deve ou o que não deve estar fazendo. Sério, de coração, isso que eu tô falando aqui vai estar blindando a sua cabeça contra todos esses comentários negativos que roda aqui no mundo da arte, dos artistas que estão tentando simplesmente não deixar os outros estar crescendo por bobeiras. Daí que é bobeira que roda. E agora eu te faço a seguinte pergunta, o que você acha sobre isso? Quando você entrou aqui, você tinha uma opinião diferente dessa aqui que eu tenho? Eu peço para que você deixe nos comentários também, porque esse vídeo aqui eu tenho certeza que ele vai rodar o Brasil e o mundo inteiro, porque ninguém gravou um vídeo falando sobre isso. Então, deixa a sua opinião, eu peço de coração, você deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso, se você concorda comigo que eu falei, então deixa aqui para você estar apoiando. Se você não concorda também, deixa o seu ponto de vista sobre o porquê você não concorda com isso, que é errado estar usando técnica de esboço, que eu quero estar lendo. Eu peço também para que você encaminhe esse vídeo aqui em grupos do WhatsApp, em grupos do Telegram, do Facebook, para que todo mundo possa ter acesso a esse tipo aqui de visão que eu passei, que eu tenho certeza que vai estar abrindo a mente de muitos artistas, principalmente os iniciantes que estão começando agora, que sofrem bastante com essa perseguição das técnicas de esboço. E agora eu tenho certeza que eu vou estar sendo odiado por grande parte das pessoas que estão assistindo esse conteúdo aqui, mas fazer o quê? Tive que pegar e gravar esse vídeo aqui, porque eu não aguentava mais tanta falácia sobre esse tema que é normal aqui no mundo da arte. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like para estar fortalecendo aqui esse vídeo, para o YouTube estar entregando esse conteúdo aqui para mais pessoas, para mais artistas. Se inscreve se você não é inscrito e quiser aprender muito mais sobre desenhos e obras de arte. Eu e você vamos estar aprendendo junto aqui. Te convido a estar visitando o perfil, porque já tem muito vídeo gravado aqui sobre como estar fazendo desenhos, como estar fazendo sombra e luz no desenho, como estar fazendo texturas, tons de pele, cabelo, como estar fazendo barba. Então, dá uma visitada aqui no perfil que eu tenho certeza que os conteúdos que tem aqui vai estar agregando muito valor para você. E eu espero de coração que você saia daqui um artista muito melhor do que quando você entrou, que você possa sair daqui com uma outra mentalidade, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de vencedor, porque é isso que você é. Então vamos para cima, que eu não vou estar descansando até você chegar no nível que você deseja. Tamo junto, até o próximo conteúdo.